Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade na nossa videoaula e hoje a gente vai continuar com as nossas aulas de auxiliar e vai falar sobre as principais vias de aplicação de medicamentos que a gente tem. Então, para dar início, a gente vai listar quais são as vias, né? Quando que a gente vai estar usando, né? Cada uma delas, qual a importância, tá? E vou colocar alguns pontos para a gente refletir por que que a gente não usa tal via, determinada via em determinada situação e daí por diante, tá? Então, vamos lá. A gente tem a via subcutânea, tá? A gente tem a via intravenosa ou endovenosa, intramuscular, via oral, tá? Tem a via intradérmica, tá? E já são vias que já não são tão usadas como intradérmica. Tem a via retal também, tá bom? Então, algumas das principais vias que a gente tem, as vias de medicamentos. E qual é a principal delas? Qual é a principal via que a gente tem? Qual que é a que não é tão principal assim, que é menos usada? Então vamos lá. Começar falando uma por uma. Então, a gente tem na veterinária diversos tipos de atendimentos. Então tem os atendimentos de rotina, tem os atendimentos de emergência, tem aqueles atendimentos que ainda não é uma emergência, mas que tem já um certo grau de risco à vida do animal, então a gente já considera uma urgência, né? Se não atendido o quanto antes, pode virar uma emergência e assim por diante. Então, o que vai fazer a gente usar determinada via de aplicação? O que vai influenciar se a gente vai usar, por exemplo, uma via subcutânea ou uma via intravenosa? Então, tudo isso está ligado. Então, a gente vai estar pensando é, no tempo de ação da medicação, a gente vai estar pensando na espécie do animal, a gente vai estar pensando em qual é o tipo de medicação que a gente vai estar fazendo. Então, tudo isso vai influenciar na escolha da via de aplicação. E para isso a gente tem que conhecer tudo isso, a espécie do animal, a medicação, tem que saber se é uma urgência, se é uma emergência, se dá para esperar mais, né? Se dá para voltar outra hora, se for o caso, se tem que ser atendido naquele momento. Então, tudo isso a gente vai ter que conhecer, tá? Então, eu vou falar um pouquinho até depois de emergências com vocês. Então, vamos lá. A via subcutânea, né? Então, embaixo da pele, né? Então, subcutânea, embaixo da pele. Então a medicação ela é feita entre a pele e a musculatura do animal. Então ela não é dentro da musculatura, ela é embaixo da pele, né? E forma até um certo volume, dependendo da quantidade de medicação, fica fácil de da gente perceber. Então, quando que a gente vai usar a medicação subcutânea? A gente vai usar é, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma vacina num cão, a gente vai usar subcutâneo. A gente vai usar subcutâneo, por exemplo, numa vacina é, em, em gado, por exemplo, né? Ah, professor, em cavalo, a gente vai usar subcutâneo para fazer vacina? A gente não usa subcutâneo, a gente usa intramuscular. Por quê? Então, justamente o que eu estava falando agora há pouco de conhecer a espécie. O cavalo tem uma absorção ruim subcutânea. Então, a gente não faz, por exemplo, soro subcutâneo em cavalo, certo? Então, em cachorros, quando a gente não consegue, por algum motivo, ou não sei, por algum motivo, a gente naquele momento não faz é, é,
intravenoso, a gente pode estar fazendo como segunda opção embaixo da pele subcutânea, o soro, certo? Então, essa diferença de espécie, né? O cachorro ele tem uma absorção melhor do que o cavalo é, com medicação embaixo da pele. Então, e a aplicação intramuscular? Quando que a gente vai estar usando a aplicação intramuscular? Então, é feito a aplicação intramuscular para vários tipos de medicações, né? Então, antibiótico, pentabiótico, anti-inflamatórios, certo? E é uma medicação injetável, né? Então, um grupo de injetáveis, né? A injeção, né? Ela é feita subcutânea, intramuscular, intravenosa, tá? Diferentemente da forma oral, que pode ser feito em comprimidos, né? Então, pode ser feito por exemplo, vermífugo, né? E entre outros. Então a gente vai optar também pela escolha do tipo de medicação. Tem medicação que, por exemplo, ela deve ser feita ou no músculo ou na veia, ou intramuscular ou endovenosa, tá? Então, é, geralmente as medicações elas têm é, mais de uma forma de aplicação. Às vezes tem uma só na veia, por exemplo. Às vezes tem mais de uma. Então, quando tem mais de uma, a gente vai optar pela necessidade do atendimento. Se é um atendimento que a gente precisa quanto antes, a gente faz na via mais rápida. Se é um atendimento que pode ser feito em casa, com calma, por exemplo, uma medicação de uso mais de rotina, então a gente vai optar pela via que o tutor consegue fazer em casa com mais facilidade e que também não ofereça risco para o animal, certo? Então, é por isso que no hospital, na clínica, é usado muito a via intravenosa. Por quê? Porque geralmente chega um animal que já está bastante doente, né? Que já não está bem de saúde, então a gente precisa que o efeito seja mais rápido. Então a gente usa uma via em que a medicação vai agir mais rápido, o animal vai melhorar logo, quanto antes. E para casa, quando esse animal recebe alta, é, o, o dono, o tutor, ele tem mais facilidade de fazer uma via mais fácil, que seria a via oral. Então, dá para ser feito com segurança também, né? A gente não coloca dificuldades para que o dono do animal ele venha ter dúvidas, ele prejudique também a saúde do animal, mesmo sem querer, porque não é todo mundo que vai conseguir fazer é, uma aplicação na veia, certo? Já uma medicação via oral, uma pessoa ela consegue pôr na comida, consegue colocar na boca do animal facilmente, certo? Então, é, existem outras vias de aplicação também, tá? Então, mas não são tão usadas, certo? Estou falando aqui as mais usadas. Então, é, existe uma via de aplicação, né? Que é a via retal, tá? Então, ela é usada também para se fazer, por exemplo, ozonioterapia, tá? Dá para se fazer ozonioterapia. Tem animais que eles têm dificuldade de evacuar e aí a gente pode fazer uso de supositório, tá? Então, tudo isso dá para fazer, tá? Dá para se fazer, por exemplo, uma inalação no animal, certo? A inalação, ela vai ser feita, né? A solução vai ser inalada pelo nariz, pela narina. Então, pela mucosa nasal, também é uma via de aplicação. Então, tudo isso é via de aplicação, beleza? Então,
Vamos lá. Então, falar um pouco de emergência agora, né? Então, o que que é uma emergência? O que que é uma consulta de rotina? O que que é uma urgência, né? Então, uma emergência, ela precisa ser é, atendida o quanto antes, porque é aquele momento em que o animal ele corre risco de morrer. Se não receber atendimento, vai morrer. É simples assim. Então, o que que vai levar esse animal à morte? Então, não são tantos casos assim. Na verdade, se a gente for ver, não são tantos casos. Então, quais são? Vou citar alguns, né? Então, a falta de oxigênio, né? É, algum distúrbio, é, é, sei lá, o animal caiu do prédio, teve um traumatismo craniano, alguma coisa do tipo, né? Então, tá tendo alguma convulsão, alguma coisa do tipo, né? Algo relacionado ao sistema nervoso central, né? Uma parada cardíaca, né? Então, isso são emergências, tá? Hemorragias graves, que mais? Então, tem algumas emergências também por espécie, né? Então, em cavalos, a gente tem cólicas, né? Cólica é uma emergência para a espécie equina, né? Envenenamento também, em cachorro acontece, cães e gatos, né? Acontece bastante envenenamento por chumbinho. Em ruminantes, intoxicação por plantas tóxicas. Em equinos também acontece, né? E também acontece acidentes ofídicos, picada de cobra, né? Também é uma emergência. No caso da picada de cobra, se atendido quanto antes, ainda é uma urgência, né? Se demorar, aí já é uma emergência. E aí, dependendo do tempo, a gente já não consegue nem reverter mais, tá? Então, quando que a gente vai usar